Eu acho que essas pessoas não estão compreendendo direito a profundidade da minha transgressão. Bem, a minha profissão, ela precede uma vida pública e muitas vezes as pessoas confundem isso com estrelismo, esse tipo de coisa, mas de fato eu me sinto uma estrela andando na rua porque todo mundo olha, né? Mas eu lido muito bem com isso e, sinceramente, isso não me incomoda nem um pouco. Muitas pessoas me param na rua querendo tirar foto, algumas pessoas querem conversar comigo, muitas começam conversando, perguntando quanto tempo eu estou no Brasil, sendo que eu sou brasileira, né? Coleciono histórias divertidíssimas que me fazem realmente ver que vale a pena usar niqab no Brasil, num país ocidental, que é muito curioso, né? Uma vez eu estava passando em frente à Galeria do Rock, e eu frequento a Galeria do Rock, porque afinal de contas eu não sou só uma musicista que toca heavy metal, eu amo heavy metal, thrash metal, né? Mas naquele dia eu não entrei na galeria, eu estava só passando na frente, de lá de dentro saíram 3 garotas muito agitadas e sorrindo e fazendo a maior festa, porque segundo elas estavam vendo uma mulher do Egito. Mas elas fizeram tanta festa, tiraram foto comigo, me abraçaram, tiraram foto. Elas falaram tanto que eu simplesmente não consegui explicar que eu era brasileira. Elas foram embora acreditando que eu era uma mulher egípcia. Fatos como esse sempre acontecem. Já aconteceu, por exemplo, de pessoas estarem conversando comigo e elas estarem tão tocadas pelo fato de eu usar niqab que elas estavam conversando comigo e perguntavam no meio da conversa se eu sabia falar português. E é muito mais comum acontecer das pessoas querendo tirar foto, conversarem comigo, me perguntarem sobre a minha religião, e hoje em dia já me param muito na rua por causa da minha profissão também, né? Perguntar, você não é aquela guitarrista muçulmana? Eu falo, sim, eu sou eu. Eu comecei a seguir o Islã em 2009 e basicamente o que me levou ao Islã foi o Corão, simplesmente o Corão. Eu comecei a ler o Corão por razões puramente literárias, porque eu amo o livro, e o Corão mudou minha vida totalmente. Eu sempre disse em entrevistas que essa foi uma transição normal, muito pacífica, o que é verdade. Mas hoje em dia, eu me lembrando dos detalhes daquela época, né, que já faz algum tempo, eu vejo que isso é relativo, né? Porque, por exemplo, a minha filha mais velha no começo estranhou. Ela estranhou bastante. Eu acredito que eu tenho alguns amigos que falaram, legal, isso é uma fase, né? Mas, em geral, foi bem tranquila. É lógico que sempre num primeiro momento pode ser que provoque um estranhamento. Afinal, ainda mais eu que sempre toquei, sempre gostei de metal, de uma hora para outra, de repente, me tornei muçulmana, né? Isso provavelmente deve ter causado algum tipo de estranhamento no primeiro momento, mas em geral foi tranquila, especialmente em relação à minha mãe. E isso é muito curioso porque a minha mãe é católica fervorosa. Eu amo minha mãe, amo meu pai, mas sempre tive uma relação melhor com o meu pai. No entanto, depois que eu me tornei muçulmana, a relação com a minha mãe ficou melhor até. E ela teve uma reação muito estranha, porque a primeira vez que ela me viu vestida de véu, ela abriu a porta da casa dela, me olhou de cima para baixo e disse, nossa, você está muito bonita. Outra coisa interessante, outro comentário interessante dela foi que ela falou assim, agora eu posso falar para você ficar com Deus e você não vai ficar brava. O que foi muito, muito fofo até da parte dela. Eu vim de uma família católica e, alhamdulillah, minha mãe sempre imprimiu em mim a profunda ligação com Deus. Mas eu também venho de uma família que sempre teve muita ligação com cultura, com arte em geral. E como toda pessoa que cresce num ambiente desse, eu cresci com um senso de curiosidade muito aguçado. Então, assim como eu sempre amei livros, sempre amei cultura, literatura, eu comecei a pesquisar muitas religiões e tive contato com algumas delas. Mas o Islã trouxe muita serenidade para mim, especialmente para uma pessoa que era mais agitada como eu e mais, eu diria, sanguínea, né? O que eu acho de maravilhoso no Islã é que o Islã
totalmente natural, não existem dogmas, não existem rituais secretos, símbolos sem explicações no Islã, não, ele é muito natural, ele realmente foi revelado por Allah subhanahu wa ta'ala para facilitar a relação do ser humano com ele, com Deus. Eu tenho algumas críticas em relação à comunidade islâmica e a comunidades humanas como um todo. Mas eu sempre frequentei a mesquita do Pari, eu sempre frequentei a mesquita de São Bernardo do Campo, a mesquita de Guarulhos. Agora eu prefiro rezar em casa, mas eu faço questão de não abordar religião nas minhas músicas. E se eu abordar religião nas minhas músicas, vai ser de uma maneira fortemente crítica e não de maneira a propagar alguma ideia religiosa. As pessoas têm a sua maneira de pensar e de se relacionar com Deus. Deve haver liberdade. A pessoa precisa ter o direito de ser ela mesma. Eu acho que a música e toda expressão artística deve ser livre, inclusive das, entre aspas, garras de quem a cria. É uma liberdade utópica, porque essa liberdade é uma utopia, porque você sempre coloca alguma coisa de si em toda a criação, mas eu tenho uma certa facilidade de escrever sobre críticas sociais ao momento em que nós estamos vivendo e as loucuras desse nosso tempo conturbado, né? Então isso é uma coisa que realmente está presente nas minhas músicas, nas músicas do Hidden Seed, da minha banda, mas também existem outros temas. Da mesma maneira que eu defendo que a arte tem que ser livre, eu acho que eu também tenho que dar liberdade à arte, então eu não me prendo a um só tipo de tema. Né? Se eu quiser amanhã escrever uma música falando sobre pirulitos, eu vou escrever uma música falando sobre pirulitos. O curioso da minha história é que a minha ligação estritamente profissional com a música começou mais recentemente, né? Depois que eu voltei a tocar. E então eu já era muçulmana, e muitas pessoas olham para mim e falam: poxa, como aquela guitarrista de uma banda de thrash metal pode ser muçulmana e usar niqab? Isso já aconteceu e isso não me toca de forma nenhuma, e eu prefiro que isso fique externo a mim. Cada um tem o direito de ter a sua opinião, assim como eu requeiro para mim o meu direito de tocar. Eu acho que essas pessoas não estão compreendendo direito a profundidade da minha transgressão, porque isso é uma transgressão. E é uma transgressão interessante, porque isso é o transgredir. E afinal de contas, quer algo que tenha mais a ver com o rock do que a transgressão faz parte da alma do rock. Você quer algo que transgrida mais do que uma muçulmana que usa niqab e toca thrash metal? É muito mais difícil eu ser encarada como uma boa instrumentista ou como alguém que se dedica a compor uma música e a estudar seriamente. Eu estudo muito seriamente porque eu uso niqab. Então muitas pessoas podem falar: isso aí é só para aparecer, mas só compreendem que eu realmente estudo música 6 horas por dia, de segunda a segunda, quando me vem tocando, atuando ao vivo, e vem que realmente eu me dedico ao instrumento e é a minha vocação, a minha profissão e a minha maneira de me comunicar com o mundo.